Oi, este é o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre a técnica da quadrícula, que é uma técnica de desenho para vos facilitar a vida. Se gostam de desenhar, venham daí! Olá pessoas lindas e maravilhosas! Hoje trago-vos uma técnica que permite desenhar de forma muito fácil tudo o que possam querer. Esta técnica dá não só para reproduzir de maneira fiel, na mesma escala, uma fotografia ou um desenho, mas também dá para ampliar, reduzir ou deformar esse mesmo desenho. Para começar, o nome desta técnica é técnica da quadrícula, pelo menos é como eu lhe chamo. O que é que vamos precisar? Vamos precisar de uma régua esquadro ou então um esquadro destes para desenharmos uma trama com linhas verticais e horizontais, de forma a fazermos as nossas quadrículas, e é sobre essas quadrículas que vamos desenhar o nosso desenho. Como eu disse, isto dá para reproduzir qualquer desenho, mas eu vou começar por vos dar um exemplo muito simples. Temos aqui a Mónica, da Turma da Mónica, do Maurício de Souza, que é uma figura que acompanhou a minha infância e de que eu gosto muito, e é extremamente simples, podemos copiá-la aqui para a nossa quadrícula. Então eu comecei por marcar uma quadrícula sobre a Mónica, neste caso desenhei uma quadrícula com quadrados de 1 cm de lado e vou ampliá-la ligeiramente. A quadrícula que eu desenhei aqui, que é onde eu vou passar este desenho, não tem 1 cm de lado, mas tem 1,5 cm de lado. Ou seja, eu vou aumentar em 50% a escala deste desenho, mantendo as proporções inalteradas. Portanto, eu vou obter um desenho maior, mas com a mesma proporção deste. E como é que faço isto? Pronto, para começar, como eu disse, desenhamos a quadrícula, linhas horizontais, linhas verticais, com as dimensões que desejarmos. E agora vou observar aqui o meu desenho da Mónica. Então vou contar as quadrículas que eu tenho aqui neste desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de altura. E de largura tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Eu aqui na minha quadrícula já desenhei também 7 por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque eu tenho aqui outras quadrículas já preparadas, que é para os próximos exemplos. Mas agora só vamos considerar este até aqui. Vou escurecer aqui um pouquinho mais para vocês verem onde é que vai terminar o meu desenho. Então vou começar por observar e estou a ver aqui que na primeira quadrícula começa logo aqui o cabelo da Mónica. Eu vejo que esta linha não vai bem ao meio desta primeira quadrícula, vai um bocadinho mais para lá, e a mesma coisa esta linha aqui vertical, vai ficar um pouquinho acima do meio do meu quadrado. Então eu vou tentar reproduzir ali, mais ou menos aqui, um pouquinho acima do meio, e aqui está um bocadinho mais chegado para cá. Portanto, esta curva, eu começo por marcar os pontos onde o meu desenho interseta as linhas das quadrículas, e depois já posso marcar aqui mais ou menos a curva do cabelo da Mónica. E continuo assim. Por exemplo, agora a seguir, a linha baixa e sai um pouquinho aqui da minha quadrícula, mas quase nada, por isso é que eu não desenhei mais uma quadrícula para cá, porque não justificava. Então eu vou continuar a alargá-la um pouquinho, de modo a que ela saia aqui um bocadinho da quadrícula. Depois segue para baixo, entra um bocadinho aqui para dentro e depois sai novamente, porque é a linha da orelha. Então vou fazer isso. Se vem assim aqui para baixo e mais ou menos aqui, sai novamente para fazer a orelha. A orelha segue assim até aqui abaixo e entra outra vez um bocadinho aqui, e depois o redondo vai ser desde este ponto desta linha, que é mais ou menos aqui, até um ponto um bocadinho abaixo também do meio desta linha, ou seja, mais ou menos aqui. Eu vou continuar assim com o meu redondo. Isto é só o esboço prévio.
Eu depois vou poder fazer uns ajustes, porque, por exemplo, eu já estou a ver aqui que a minha orelha não está muito redonda, então vou ter que depois arredondar assim um pouquinho mais para ajustar ao desenho que eu tenho para reproduzir. E vou continuar a fazer isto em todo o desenho, ver onde é que o meu desenho interseta as linhas perpendiculares e paralelas e reproduzir isso ali naquela folha. Agora vou acelerar um bocadinho o processo e vocês fazem aí também. E pronto, terminada a nossa Mónica. Agora só faltaria passar uma caneta por cima do desenho e apagar as quadrículas a lápis. Mas conseguem ver? A Mónica tem as mesmas proporções do desenho original, apenas ficou um pouquinho maior por causa da escala que eu fiz. Eu transferi um quadrado de 1 por 1 para um quadrado de 1,5 por 1,5. Agora, vou usar esta quadrícula aqui do lado, que tem 1,5 por 1 centímetro. Ou seja, o que é que vai acontecer à Mónica? Sim, adivinharam, em vez de ficar com as proporções corretas, vai ficar mais estreita e com a mesma altura. Portanto, o que é que acontece? Se ela estiver mais estreita com a mesma altura, vai ficar com a aparência esticada. E é isso que eu vou fazer com esta grelha, que já não tem quadrados, mas sim retângulos. Mas o processo é exatamente o mesmo. Eu agora, até como aqui esta parte é escura e eu não consigo ver tão bem, até vou usar o desenho que eu já fiz como referência para passar para aqui o desenho. Vou fazer exatamente o mesmo que fiz anteriormente, mas agora na minha quadrícula esticada. Ou seja, por onde é que eu posso começar? Vou começar, pode ser aqui por estes cabelos. Eu vejo que no primeiro quadrado não tenho nada, neste primeiro retângulo também não vou pôr nada. E aqui começa o meu primeiro cabelo. Portanto, começa mais ou menos um bocadinho acima do meio. E deste lado não chega a vir até abaixo, mas também é um bocadinho antes do meio. Portanto, será mais ou menos aqui. Ele vai fazer um caracol assim. E aqui, esta parte da testa da Mónica, vem mais ou menos até meio, um bocadinho antes, e aqui mais ou menos até meio também. Então aqui o meio deste meu retângulo é mais ou menos aqui, e o meio, neste sentido, é mais ou menos aqui. Portanto vai ficar assim. Então este cabelo vai unir ali, naquela esquina. O outro que vai para cima, vem mais ou menos até aqui, e o outro mais ou menos a meio, que depois cruza ali um bocadinho abaixo do meio, e o segundo vai um bocadinho acima do meio, mas não cruza mesmo, só toca. Então vou fazer este caracol assim, até aqui, e este cruza um pouco aqui o meu traçado. E vem assim. Já conseguem ver aqui alguma diferença, não já? Aqui os caracóis estão mais abertos, aqui já estão mais fechados, mais esticados para cima. E vou continuar assim, mantendo os pontos de referência, portanto, vendo o que é que bate no meio da minha quadrícula, aqui também vai ser no meio desta quadrícula, e por aí afora até completar o meu desenho. Vou acelerar mais uma vez o processo para não ser muito demorado para vocês. Conseguem ver, é o mesmo desenho, mas agora a Mónica está um bocadinho mais magrinha, está um bocadinho mais esticada. Arranjar aqui um pouquinho mais a bochecha dela, está um bocadinho amolgada aqui. E agora vou fazer uma brincadeira ainda mais maluca.
que é usar uma quadrícula completamente disforme, completamente aleatória. Eu ora tenho quadrados, neste caso este quadrado maiorzinho tem 3 cm por 3, como logo a seguir tenho um só com meio centímetro por 3, aliás não é um quadrado, é um retângulo. Depois ao lado tenho um retângulo com 1,5 por 3, este aqui penso que deve ter 2 cm por 3, este só tem 1 por 3 e aqui volto a ter um quadrado de 3 por 3, aqui em baixo já não é um quadrado, já é um retângulo novamente e assim aleatoriamente fiz uma quadrícula a mesma com 7 quadrículas por 7, que é para conseguir transferir o meu desenho, que está feito em 7 quadrículas por 7. Então tenho agora uma grelha completamente disforme e vamos ver o que é que isto dá. Mas o processo é o mesmo, portanto eu vou copiar passo a passo, de acordo com o que está em cada quadrícula, vou transferir para aqui, para estas quadrículas. Então agora vou começar aqui por esta. 1, 2, 3, é na terceira quadrícula, tenho 1, aliás vocês não veem bem, assim. 1, 2, 3, vou começar nesta quadrícula, que curiosamente é do mesmo tamanho que daquela, mas é apenas uma coincidência. Tem 1,5 cm por 1,5 cm, e então vou copiar aqui, mais ou menos daqui até aqui. Vai aqui um bocadinho mais para cima, que eu ainda não sei se é esta medida, penso que não. Portanto, isto é mais ou menos 1/4 da minha medida total. Portanto, é metade da metade, a metade seria aqui, a metade da metade seria aqui. Portanto, este traço vai ser ali, vai subir ligeiramente, então este traço vai ter que vir até aqui acima. Este aqui de baixo vai estar mais ou menos a meio, vou traçar aqui uma linha auxiliar mais ou menos aqui a meio, que é onde vai ser aqui a parte mais baixa desta curva e desta também. Esta vai estar aqui a 1/3 mais ou menos desta altura e esta no outro terço. Portanto, 1/3 aqui, outro terço aqui. Este redondo vai ter que vir até aqui e aqui vamos ter que ter o outro redondo. Depois sobe, mais ou menos aqui. E aqui é só uma fatiazinha fininha da minha próxima quadrícula. Agora este redondinho fica como? Fica 1/3 e aqui um bocadinho para lá de 1/3. Portanto, mais ou menos 1/3 e aqui um bocadinho para lá de 1/3. Então vai ter que ser assim, ligeiramente de lado. Aqui sobe para ir encontrar aquela linha. Aqui não sobe muito, está praticamente em cima desta linha. E pronto, vou continuar com a mesma técnica que já vos expliquei, a ver o que é que isto dá. Vou acelerar o processo e até já! Terminado. Coitadinha da Mónica, olha a maldade que eu lhe fiz. Está toda deformada. Nota-se principalmente aqui nos cabelos, que aqui tem estas curvaturas mais ou menos direitas, mais ou menos todas paralelas umas às outras, e aqui fazem umas ondas malucas. Aliás, a Mónica passou de cabelo liso a cabelo ondulado, com estas deformações. E agora vou passar isto tudo com caneta e depois apago a quadrícula para vocês verem como fica. Vamos buscar outra vez o original
aqui a nossa Mónica original. Aqui o primeiro desenho, fizemos a Mónica só um pouquinho maior. Conseguem ver? Um pouquinho maior do que o original aqui. Aqui a Mónica um bocadinho mais esticada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar-vos. Um bocadinho mais esticada do que o original. E aqui uma Mónica completamente deformada. Parece o Quasimodo. Já não parece a Mónica. E é isso, divirtam-se com esta técnica da quadrícula, espero que tenham gostado. Por favor, subscrevam o canal, acompanhem-me nos próximos vídeos que eu vou trazer coisas divertidas para vocês e espero que gostem. Voltem sempre. Obrigada por assistirem.